Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e eu já combinei com a minha produção que nós vamos ter um tempinho maior. Eu vou logo apresentar meu convidado. Recebo em nosso estúdio o Dr. Horst Fuchs, advogado da Telex Free do Brasil. O desejo de ganhar dinheiro com rapidez e com pouco esforço tem levado muita gente a investir suas economias nas empresas de marketing multinível. Ondas como a da Amway, Herbalife, entre outras empresas, vêm e voltam constantemente. A onda da vez é a Telex Free, que, segundo alguns levantamentos aí não oficiais, já teria 9.000 membros aqui no Acre. A Telex Free, ela é uma empresa do grupo da multinacional americana Common Sense Communication, empresa criada em 2002 na área de telecomunicações e que chegou no ano passado ao Brasil através da empresa Impactus, com o nome de Telex Free. Seu produto é a venda da tecnologia VoIP para ligações via internet. Porém, quem entra no negócio Telex Free quer ganhar dinheiro por conta da remuneração aos anúncios de internet. A empresa paga um percentual dependendo do plano que o cliente adquire e esse cliente é, então, remunerado com uma remuneração muito acima do que existe hoje em qualquer fundo financeiro, de qualquer CDB, RDB, enfim. Poupança nem se fala. A rentabilidade da Telex Free é muito grande. Por isso, muita gente fica com a orelha em pé, com a pulga atrás da orelha, com medo de entrar e desconfiando da idoneidade da Telex Free. Por isso, nós trouxemos na semana retrasada um especialista em finanças, o professor João Evangelista, que nos falou a sua opinião a respeito da Telex Free de forma isenta. Ele não é da Telex Free e nem é contra a empresa, ele deu uma opinião isenta. E depois da repercussão dessa entrevista, o Dr. Horst Fuchs está no Acre para responder aqui aos questionamentos do PROCON, do Ministério Público Estadual e das demais instituições que estão agora investigando a Telex Free por conta de todas essas dúvidas que surgiram. Doutor Fuchs, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tá bem, sim, Alan Henrique, e a gente tem o privilégio de estar aqui para justamente esclarecer essas questões que são polêmicas, são pontuais, e parece que a sociedade está bastante interessada em ter esses esclarecimentos. Em primeiro lugar, o senhor é descendente de alemães? Sou descendente de alemães, meus avós são alemães. Pelo nome Fuchs. E também o aspecto alemão do Dr. Fuchs. Dr. Fuchs, que aliás é o sobrenome parecendo, pelo menos a fonética, com o do ministro do Supremo, ministro Fuchs. A primeira pergunta eu tenho aqui várias perguntas internautas, mas como a empresa se sustenta, Dr. Fuchs? Porque a grande questão é, a empresa é uma pirâmide? Os investidores que entram são aqueles que sustentam os que já estão dentro da empresa? Como é que funciona? Qual é a sustentabilidade da empresa no aspecto da sua rentabilidade? Perfeito, Henrique. Na verdade, a empresa, ela trabalha, ela estipula adesões, e essas adesões, elas são em proporção ao plano que a pessoa deseja participar, e ela deve, por isso, com essas adesões, fazer anúncios diários em sites gratuitos. Esses anúncios interessam para a companhia, interessam para a Telex Free, porque eles vão promover um produto, que é o serviço de telecomunicações pela internet, que é o VoIP. É um serviço bastante utilizado pelas companhias, é bastante comum nós termos a divulgação, a comunicação via VoIP. E essas pessoas, elas além de pagar uma adesão, elas também têm que ter um pacote de anúncios. VoIP, também de VoIP. Utilização do VoIP. Então, essa utilização do VoIP... Mas o pessoal não usa. Aqui no Acre, por exemplo, o pessoal não usa o VoIP. E aí? Bom, a expansão do serviço de VoIP, ela é bastante progressiva, até numa escala geométrica e nem aritmética. Porque a intenção, a ideia mesmo é divulgar. Então, por meio desses anúncios e por meio dessas adesões, é que a Telex Free consegue, então, divulgar o serviço VoIP, que é o carro forte dela, que é onde ela quer chegar. Esse é um. O outro ponto é, à medida em que essas pessoas fazem acessos, fazem anúncios, elas têm que entrar no site da Telex Free. Ao entrar no site da Telex Free, elas geram os acessos.
e isso pontua o site dela, se é interesse dela também. Da empresa também pontuar o site. Hoje já está entre os 100 maiores mais acessados do Brasil, na frente de grandes anunciantes, eu não vou citar nomes, eu estarei fazendo marketing aqui, mas grandes empresas, ela já está na frente dessas, inclusive, e isso tem um valor imensurável. Só para você ter uma ideia, um banner num site desse nível de acessos equivale a uma renda de aproximadamente R$500 mil dia por um banner. Então isso é outra fonte de renda. Então são dois negócios a Telex Free, a venda do pacote VoIP e os anúncios na internet. São duas fontes de renda. São duas fontes de renda. Muito bem. E se a partir de hoje, por exemplo, parar de entrar novos anunciantes, novos investidores na Telex Free? A empresa quebra? Não, ela definitivamente não quebra. Ela possui uma solidez de uma forma que as adesões elas são contratadas por um ano. No final desse ano, o divulgador ele precisa fazer um novo contrato. E ele, então, reinicia a sua jornada dentro do marketing multinível. Esse é um ponto diferencial do marketing multinível da Telex Free, o que dá solidez. O Procon questiona se a Telex Free é realmente uma empresa de marketing multinível, uma vez que o seu produto é intangível. Não é um produto sólido, tangível, como um shake da Herbalife, por exemplo, o produto da Amway, o produto da Forever Living, que também trabalha com marketing multinível. Mas o produto da Telex Free é intangível. Como é que o senhor vê isso? Esse produto é suficiente, a venda desse produto, para manter a empresa? Só o VoIP, por exemplo? O VoIP em si, ele já gera uma renda muito grande e ele tem gerado uma renda crescente, como eu estava falando antes, em progressão geométrica. Nós tivemos em dezembro um movimento em VoIP quase 100% maior do que o de novembro. E a ideia da Telex Free é realmente incentivar, divulgar esse produto. Todavia, até respondendo essa questão da solidez da empresa, Alan Henrique, que é extremamente importante, ela se funda também tanto nas adesões, como também na obrigação de se renovar a cada mês a compra dos pacotes. Então, não é apenas uma vez ele adquirir o pacote VoIP. Todo mês ele está renovando pacotes VoIP. Mas como é que o cliente renova esse pacote VoIP? Ele tem que adquirir novamente? Novamente, ele não faz nova adesão. Ele compra um novo pacote VoIP todo mês. Não só ele, como aqueles que estão abaixo dele também devem comprar. E o valor desse pacote VoIP? Face, porque é comercializado pela empresa norte-americana, a Telex Free, que é quem, na verdade, presta o serviço, é $49. Cerca de R$100. R$100. Muito bem. Agora, a questão é, no balanço patrimonial da empresa, esse lucro com o VoIP, ele consta, por exemplo, se a Telex Free não tem um SAC, serviço de atendimento ao consumidor, tem um SAC? No momento não. Não tem, mas tem que fazer, porque o Procon cobra isso. Uma das coisas que a gente está com um projeto, que na verdade, Alan Henrique, a Telex Free, ela está consolidando-se no Brasil, está fechando, com as operações no modal em que se encontra hoje, ela está fechando o primeiro ano dos contratos que começaram-se em fevereiro de 2002 aqui no Brasil. Então, agora, em fevereiro de 2012, em fevereiro de 2013, nós teremos um ano de atividades, um ano de pleno êxito, analisando a questão operacional, porque em setembro foi lançado o próprio serviço, o próprio software, a ferramenta de VoIP da Telex Free, porque antes ela utilizava um discador de terceiros, né, um discador que estava disponível na internet, hoje ela usa o discador dela, a qualidade da ligação VoIP é extremamente limpa, segura, a conexão não cai, você pode fazer as ligações de forma plena, assim como você faz em qualquer aparelho de telefone celular, e isso dá, então, qualidade no serviço. Vamos às perguntas dos internautas. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. O Diego Gurgel pergunta qual é a verdadeira razão social da Telex Free no Brasil. Boa pergunta do Diego. A Telex Free no Brasil, ela é representada juridicamente pela Impactos Comercial Limitada.
A Impactos Comercial é quem tem a licença da Telex Free, há um contrato operacional, inclusive para a utilização do nome Telex Free, da empresa norte-americana Telex Free Incorporation. Mas a Impactos é uma empresa brasileira. Brasileira. Com sede em Vitória, no Espírito Santo. Sede própria, inclusive, que foi inaugurada em dezembro. O Luiz Calixto, o ex-deputado Luiz Calixto, diz o seguinte: qual o mistério de um rendimento tão alto? E quando a corrente quebrar, quem garantirá o retorno dos depósitos dos clientes? Bom, o rendimento ele só vai ser alto se o divulgador trabalhar muito. Ele conseguir novas adesões, novos clientes, novos consumidores do serviço VoIP. Então não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Exige muito esforço, muita compenetração, muita dedicação. Esse é um ponto. Segundo ponto, a empresa, ela, no ritmo que está hoje, ela não quebra. Mesmo que todas as adesões, e eu acho que essa é uma pontuação muito importante para a gente colocar aqui, se a partir de hoje nenhuma adesão mais for feita, a Telex Free possui recursos suficientes, e isso vai ser comprovado, inclusive, nessa investigação, para honrar todas as remunerações dentro de cada ano do contrato que o divulgador fez. A Ana Paula Barreto faz justamente essa pergunta. Gostaria de saber por que o PROCON, o porquê do PROCON ter denunciado a empresa a outros órgãos. E você acha que foram denúncias sem procedência? Ou o Estado tem motivos para isso? Obrigado. É a pergunta da Ana Paula Barreto. Que denúncias foram essas? Especificamente, o que o PROCON, o Ministério Público e até o Ministério da Fazenda estão investigando da Telex Free? Muito bem. Nós ficamos muito honrados, muito contentes, aliás, pela investigação a ser feita. No Departamento Jurídico, nós já tínhamos uma preocupação pelas postagens que surgiam no Facebook desde meados do ano passado, mencionando a forma de atuar da Telex Free como se fosse uma pirâmide, e ela não é uma pirâmide fraudulenta, no sentido da conotação fraudulenta, não é. Mas é uma pirâmide. Na verdade, toda uma empresa possui uma pirâmide. Se nós olharmos o organograma de uma empresa, ela é uma pirâmide. Há sempre um topo e há as bases. Qualquer sistema... Com base na pirâmide de Charles Ponzi, aquele mafioso americano? Não, ítalo-americano? É totalmente diferente. É bem diferente e aí é que está o ponto. Hoje, a remuneração pelo serviço, ela tem a ver com uma remuneração por uma comissão. Então, de forma que... pela divulgação. Da divulgação. Quanto mais eu divulgar, mais eu vou remunerar. Mas a Ana Paula, ela fez um questionamento... Alan Henrique, se me permitir, eu gostaria de só finalizar. Claro. É que ela mencionou por que essas denúncias a outros órgãos. O Estado Democrático de Direito permite e está para proteger o consumidor, está para investigar quando entender que é pertinente. O PROCON apresentou uma representação, não é uma denúncia, uma representação para que as atividades sejam investigadas. Porque o PROCON pretende, sim, que todas essas operações tragam segurança para o consumidor, para a sociedade, na proteção, inclusive, do interesse público, interesse comum, da economia popular. E, nesse sentido, nós ficamos até bastante satisfeitos, porque vai ser a oportunidade e que nós aguardávamos para provar que todas as atividades são lícitas. Então é a primeira vez que a Telex Free, inclusive isso é uma pergunta do Jardson Timóteo, é a primeira vez que a Telex Free é acionada em algum estado pelo PROCON, Ministério Público ou Polícia Federal? É a primeira vez que isso acontece? É a primeira vez, Ana Henrique. É a primeira vez que o Estado promove esse tipo de atuação. O Acre é o estado onde existem mais cadastros da Telex Free no Brasil, proporcionalmente? Proporcionalmente é provável que sim. Eu não tenho esse número preciso, mas pelo que nós Fala-se em 9 mil. Sim. Proporcionalmente, está chegando a isso. Sim. Proporcionalmente é um estado que está alavancando. Olha só a pergunta aqui do Lindinei Oliveira. Se todos os brasileiros tivessem condição financeira e entrassem ao mesmo tempo na Telex Free, com 3 meses, vocês teriam gastado dinheiro pagando o pessoal. De onde viriam as próximas verbas para fazer o pagamento? Aquilo é a mesma pergunta, aquela resposta que eu disse. A empresa tem condições, através do VoIP e, enfim, da venda desse produto, de honrar com esses compromissos? Sim, porque nós não podemos nos esquecer o seguinte. Há uma consolidação de todo o sistema de marketing multinível. A primeira fase foi implantar o sistema VoIP próprio, já implantou em setembro. A segunda fase foi trazer mais um produto,
que depois talvez a gente possa até comentar, que é a questão do Telex Free Hotel em Best Tijuca, Western. Best Western, né? Eu já vi no site, inclusive, de vocês estão em parceria com o Best Western. Foi até a pergunta aqui de uma internauta. Que a gente talvez possa até pontuar. Isso, a Miriane Braga Teles, ela pergunta dessa parceria. Que parceria é essa? Muito bem. Então, só finalizando a anterior, e a gente já parte para essa então, Alan Henrique, é a questão de onde vêm os recursos. O outro recurso que já está em projeto, já está em fase bem final, é a questão de nós termos a venda de banner no próprio site. Então, o aluguel do espaço ou a venda do espaço em banner dentro do site. O site é muito acessado e isso é bom para a empresa que ela vende os espaços do seu site. Muito bem. E, além disso, nós temos também, agora já em fase final de desenvolvimento, logo, logo nós vamos ver isso lançado, outro leque de produtos da Telex Free, que é o Telex Commerce, que é a venda de produtos aos associados Telex Free, aqueles divulgadores que estão regularmente qualificados, vão poder fazer a sua comercialização, a sua compra de mercadoria a preços extremamente convidativos e é outra fonte de recursos do sistema de marketing multinível. Dr. Fux, eu tenho acompanhado algumas pessoas que venderam casa, estão investindo dinheiro do carro, hipotecaram casa, venderam carro para investir na Telex Free. Se no meio do caminho mudam as regras do jogo, a Telex Free deixa de pagar, por exemplo, o que está acordado neste contrato de 12 meses. Quem vai ressarcir essa pessoa por um eventual prejuízo? Veja, Alan Henrique, a configuração financeira da Telex Free hoje, ela foi programada para que, mesmo que cessem as adesões, hoje, nesse momento, há recursos reservados para remuneração até o final do ano de cada um. Todo o contrato será cumprido? Todo o contrato será cumprido. Se o anunciante fez o contrato de um ano, a Telex vai honrar se ele fizer os anúncios. Vai honrar se ele fizer os anúncios, se ele seguir a sua parte. É claro que ambas as partes devem fazer o seu ponto, o seu trabalho, a sua atividade, né? Então, o divulgador deve postar os anúncios a cada dia, tantos quantos ele contratou. 1, 5, 50, quantos forem os planos que ele tiver na mão. E ele deve também ter o seu pacote VoIP em consumo a cada mês. Então, essa é o negócio. O ponto em que dá solidez para o negócio. O Sidney Barcelos pergunta o seguinte, eu gostaria de perguntar ao advogado se todos no Acre vão ficar ricos, porque a promessa deles é esta. Antigamente, a moda era ser funcionário público, mas agora o negócio é ser da Telex Free, já que estão atrasando os salários dos funcionários, etc. Aqui já é uma crítica dele. A questão é, o negócio é tão bom assim que dá para ficar rico, Dr. Fux? Alan Henrique, nós prometemos para a pessoa uma remuneração pelo trabalho dela. Então, se ela fizer a sua rede, criar a sua rede de divulgadores e todos estiverem consumindo o VoIP, utilizando o serviço VoIP da empresa, até onde ela tiver divulgadores, ela vai receber essa remuneração. Se isso deixar a pessoa rica ou não, isso não é da alçada da Telex Free. Novamente, outra pergunta importante, o Wagner Gomes. Eu gostaria de saber do advogado como fica o recolhimento e a declaração do imposto de renda. A Telex Free recolhe na fonte ou o divulgador tem que recolher o imposto de renda? Percebo que essa tem sido a dúvida de muitas pessoas. E aí? Excelente pergunta. A remuneração, ela é tributada de acordo com a legislação em vigor. Então, a cada remuneração que é feita, é retido o imposto de renda na fonte e ele é rigorosamente recolhido aos cofres do governo. Se um anunciante Telex Free quiser, por exemplo, saber do balanço da empresa, se a empresa realmente tem solidez no mercado para honrar com seus compromissos, a empresa poderia fornecer? A empresa, patrimonial? A empresa, dentro da legislação brasileira, Alan Henrique, a divulgação dos balanços ela já é exigida por lei no diário, né, no jornal de grande circulação do local em que está a sua sede. Então, essa exigência já é atendida por força, inclusive, de lei, e que a Telex Free, no caso, a Impactos Comercial, faz questão de cumprir a risca. Dr. Fux, a Telex Free, através do seu corpo jurídico, está
se preparando para novas questões levantadas, como foram levantadas aqui no Acre, para trazer segurança aos seus investidores. A empresa já está pronta para responder esses questionamentos que vão surgir certamente em outros estados? Certamente está pronta, nós temos já todos os relatórios em andamento, a visita nossa aqui foi voluntária para nos anteciparmos, inclusive, aos questionamentos e nos disponibilizando. Então, todas as demandas, todas as solicitações de documentos e informações estão já sendo desenvolvidas e serão entregues muito antes do tempo. O senhor é cadastrado da Telex Free também, não? Perfeitamente. Olha aí. Dr. Horst Fuchs, advogado da Telex Free do Brasil, foi nosso convidado aqui hoje no Gazeta Entrevista, para tirar muitas dúvidas dos internautas, da população acreana, de você que está em casa. Dr. Fuchs, muito obrigado pela sua vinda. Sucesso. Obrigado, Ana Henrique, pela oportunidade. Para vocês de casa, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.